Olá, tudo bem? Eu sou o Marco Della Roche, editor do Mixology News, e eu estou passando hoje aqui no finalzinho de ano para compartilhar com vocês, sem enrolação, sem edição, quais são os 5 principais pontos que a gente deve olhar para a coquetelaria nesse 2020, numa retrospectiva, e quais são os 5 principais pontos que eu acredito que a gente vai encontrar em 2021 como tendência na coquetelaria, e a gente já pode começar a olhar para esses passos que estão acontecendo, né, no nosso mercado. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar, primeiro eu vou falar das 5 principais ações, 5 principais momentos, né, da nossa retrospectiva, que foi o BCB Global Bar Week, um evento que aconteceu no terceiro trimestre desse ano, já aí no meio da pandemia, que eu espero que já esteja no meio, que a gente já esteja caminhando para um fim próximo, e que uniu o BCB São Paulo, BCB Brooklyn, BCB Berlim, além da feira Imbibe, para, pela primeira vez na internet, juntar 77 países participantes, né, como que estavam assistindo à feira online. Foram mais de 100 palestras. No Brasil teve por volta de 15 palestras e a gente teve 6.800 pessoas assistindo conteúdo gratuito online durante uma semana e depois foi prorrogado por mais uma semana. E eu acho que no ponto de vista de educação profissional, foi um dos pontos fortes que a gente teve aqui no Brasil esse ano. Então, esse para mim é o primeiro ponto para mim. O segundo ponto aconteceu também no terceiro para o quarto trimestre, que foi o programa Bar Aberto, né, que aconteceu na Bandeirantes. Foram, se não me falha a memória, 8 episódios. E pela primeira vez colocou a coquetelaria num horário nobre da TV aberta, conversando com muita gente que não tem conhecimento de coquetelaria, e que trouxe uma abertura para se falar sobre coquetéis, para se falar sobre bartender, coquetelaria nesse país. É lógico, e vocês que acompanharam os reacts que a gente fez aqui, vocês sabem que o programa tem muitas coisas para melhorar, mas o saldo é positivo. O saldo é que a gente torce para que tenham outras edições e que os pontos a melhorar sejam melhorados. Do meu ponto de vista, eu acredito que ele foi um pouquinho superestimado pela comunidade de bartenders quando acreditava-se que ele faria uma revolução na profissão. E se a gente olhar por uma perspectiva histórica, que ainda não podemos fazer isso, portanto é só um chute, a gente vai perceber que ele não tem essa influência como se gostaria que tivesse. Então, essa é a minha única ressalva, embora eu acho que foi, por isso ele está aqui nos 5 principais pontos do ano, ele foi um ponto importantíssimo a ser lembrado e que a gente torce para que tenham outros episódios, outras temporadas. O terceiro ponto que eu separei aqui foi que 2020 não foi um ano para a gente falar sobre coquetéis, não foi um ano para a gente falar sobre receitas, sobre técnicas, foi um ano para a gente olhar para pessoas. As pessoas estavam à frente de todos os processos, as pessoas estavam em voga. Então a gente teve muitos assuntos que dizia respeito à saúde do trabalho, saúde mental, dizia respeito a condições de igualdade de trabalho, gênero, raça. A gente viu um movimento, como a gente não pôde colocar a mídia para trabalhar em cima de lançamento de produtos, lançamento de cartas, a gente teve que usar esse espaço para falar sobre um assunto tão importante que é como a gente vem tratando nossos clientes, nossos bartenders, nossos funcionários. Então, esse foi um ano para a gente lembrar, e eu espero que continue acontecendo, para a gente lembrar sobre como as pessoas são importantes nessa cadeia como um todo, tá? O quarto ponto é a infeliz notícia de que a gente já vê fechar, por números que estão sendo entregues pelas associações, já vê fechar por volta de 30 a 40% dos bares de todo o Brasil. Isso é um número que a gente nunca viu na história, né? É um número porque a cadeia de hospitalidade, e principalmente essa cadeia curta, né, que
depende muito do rendimento dos 3 últimos meses para poder faturar e para poder comprar insumos e para pagar sua equipe, ela se viu completamente desestruturada, porque já tem uma cultura de gestão empresarial que é mais desestruturada do que outros setores, vamos dizer que é um pouquinho mais amador do que outros setores, mas ao mesmo tempo a gente percebe que existe uma oportunidade, assim que se passa essa pandemia, da gente ver uma nova geração de bares surgindo, porque existe muito dinheiro no mercado, existe muita gente interessada em abrir novos bares, e existe uma demanda interessada em consumir coquetéis que está esperando, que não vai aguentar tomar drink em casa por 10, 15 anos. Então, essa notícia de que a gente vai ver uma reformulação histórica dos bares, das portas abertas, eu acho que é importantíssimo para a gente ficar atento. Então, provavelmente você que perdeu seu emprego esse ano e que está preocupado, pode ter certeza que daqui um ano, provavelmente menos, daqui 6 meses, a grande maioria desses postos de trabalho vão estar abertos novamente com outras empresas, com outros empregadores, e que você vai ter essa demanda, essa oportunidade de buscar um trabalho novamente. Infelizmente vai demorar até lá, porque a gente passa por esse momento delicado. Por fim, eu consigo perceber que a gente tem nesse ano de 2020 um avanço enorme, um avanço gigantesco na comunicação da coquetelaria no campo digital, no online, nas redes sociais. Então, embora a coquetelaria de balcão tenha sofrido muito nesse ano, a verdade é que a coquetelaria de casa, ela cresceu muito esse ano. A gente começa a colher alguns dados de que as multinacionais, elas não passaram a vender menos coquetel porque os bares fecharam. Elas até passaram a vender mais, porque as pessoas passaram a comprar bebidas para os seus bares. Se antes ela tomava 3 doses no seu bar, agora ela compra uma garrafa para ter na sua própria casa. E a gente vê esse movimento da compra online crescendo muito. Outra coisa são os micro-influenciadores que vão começar a ditar um pouquinho do que a coquetelaria é, sempre amparado pelas marcas, sempre amparado pelos especialistas das marcas, mas aqueles micro-influenciadores de redes sociais com 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50, 100 mil seguidores, eles vão passar a dizer sobre o que a coquetelaria é também. Então não é mais o mixologista, não é mais o embaixador, não é o chefe de bar. A gente vai ter que conviver com alguns atores, com alguns influenciadores, com algumas personalidades dizendo o que elas acham do coquetel e fazendo parte desse jogo de influenciar o consumo de bebidas alcoólicas. Por fim, nesse campo ainda do online, a gente viu uma primeira experiência, dessa vez real, porque era necessário, dos cursos online, né? A gente teve, tanto dentro do Mixology News, a gente teve uma reformulação dos 3 cursos que eram presenciais, gestão de bar, mixologia clássica e mixologia brasileira, eles passaram a ser online e a gente teve que reformular a grade inteira para que ele fizesse sentido no online, para que as pessoas sentissem que era necessário e que elas podiam confiar que o investimento ia ter retorno. Então a gente viu um sem fim de cursos sendo lançados. A gente viu ganhe 5 mil reais sendo bartender mês que vem. A gente viu faça esse curso aqui e seja o bartender da sua casa. E de alguma forma isso é saudável para o mercado, porque era um campo que não era preenchido por ninguém e que agora vai ser preenchido, mesmo com a volta dos cursos presenciais em algum momento. Então a gente vê mais uma porta se abrindo para o campo da coquetelaria. Eu acho que são mudanças que a gente tem que ficar atento, a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo, porque o trabalho, a profissão, ela tende a mudar nos próximos anos. Ela tende a tomar uma nova forma, e se a gente não entender essa mudança, a gente vai só estar disponível para um campo de trabalho, às vezes só para o campo do atendimento, para o campo do preparo dos coquetéis, da execução.
Então eu quis trazer para vocês aqui esses 5 principais pontos, que são a minha retrospectiva do Mixology News para esse 2020. E no vídeo que eu vou colocar para vocês aqui na sequência, eu vou falar das 7 tendências da coquetelaria, tá bom? Obrigado, tenham um ótimo fim de ano para vocês, se cuidem, se protejam e a gente se vê em 2021.